Olá, meu nome é Natália Fernandes e eu sou diretora de comunicação do Gomum nas Escolas, um projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás que visa democratizar o conhecimento que é gerado na universidade para alunos de ensino médio de escola pública em Goiânia. Este vídeo tratará sobre o desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento e faz parte de uma série de assuntos sobre relações internacionais. Para saber mais, acesse nosso site escolas.gomum.com.br e o nosso Instagram, @gomunasescolas. E agora deixo vocês com nossos voluntários, que se esforçaram muito para fazer tudo isso acontecer. Bom, para iniciar, vou começar perguntando: você sabe como o tema ambiental surgiu e se solidificou como regime internacional? Bom, eu vou te explicar. Após a Revolução Industrial, a natureza ela passou a ser vista como recurso necessário para alimentar o sistema capitalista. E através do desenvolvimento de novas tecnologias e do crescimento populacional, a natureza ela passou a ser explorada como nunca visto antes. E com isso, lá em meados do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, a ideia de sustentabilidade começou a tomar forma. E os debates sobre esse assunto se iniciaram a partir do momento em que a utilização de tecnologias nucleares estava causando impacto para além das áreas em que elas foram utilizadas, com a ocorrência de chuvas ácidas a milhares de quilômetros das áreas de testes, chamando a atenção de cientistas para o fenômeno. Em 1968, a Suécia sugere ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, o ECOSOC, a criação de um acordo internacional para regulamentar a redução dos gases responsáveis pela chuva ácida. Assim, surge em 1972 a Conferência de Estocolmo, onde o conceito de desenvolvimento sustentável é declarado pela primeira vez no sistema internacional. A partir da década de 1990, a questão ambiental entra em uma nova fase, onde o seu debate passa a ser institucionalizado pela Organização das Nações Unidas, com a realização de debates e conferências extremamente importantes nas áreas das questões ambientais. Dentre elas, a Rio 92 e a Rio +20. Após a Segunda Guerra Mundial, desenvolve-se a ideia de que o princípio de igualdade deve ser preservado. Durante a guerra, inúmeros direitos foram violados, e minorias étnicas, religiosas, culturais, de gênero e outras sofreram intensamente. Dessa forma, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é assinada, buscando garantir direitos irrevogáveis a todos os humanos da Terra. A discussão sobre grupos minoritários ressurge em 1966, com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o segundo título da Carta Internacional dos Direitos Humanos, garantindo o direito de grupos minoritários em possuir a sua própria cultura, professar a sua religião e utilizar seu próprio idioma. Em 1992, surge a Declaração sobre os direitos de pessoas pertencentes a minorias nacionais ou étnicas, religiosas e linguísticas, delegando aos Estados o dever de garantir o exercício pleno da dignidade humana por grupos minoritários. Desde então, diversas discussões se sucederam a nível internacional, mas nem sempre a prática faz jus aos acordos firmados pela ONU. Então, para compreendermos como as questões ambientais elas podem impactar a vida desses grupos, é preciso antes analisarmos alguns casos concretos. No Brasil, por exemplo, a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, ela representa a ausência de apoio do Estado frente às comunidades minoritárias. Desde 1981, com a aprovação da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, grandes obras e projetos devem passar por um processo de avaliação dos seus impactos ambientais. No caso da usina hidrelétrica de Belo Monte, ela foi iniciada na década de 70, onde no seu projeto inicial iria ter um alagamento de 20 mil quilômetros quadrados do rio Xingu. Mas o seu impacto ele seria tão gigantesco que desalojaria comunidades indígenas e ribeirinhas. E com a pressão desses grupos, a obra acabou sendo suspensa. Entretanto, em 2003, o projeto ressurgiu com algumas alterações para diminuição desse impacto. Mas mesmo com essas mudanças, a avaliação ambiental percebeu que o impacto ainda seria considerável.
ainda acarretariam o desaparecimento de 100 quilômetros do rio Xingu, num trecho que estão localizadas comunidades ribeirinhas e 2 comunidades indígenas, Arara de Volta e Paxamba. O regime internacional sobre o refúgio surgiu em 1951 com o Estatuto dos Refugiados e se solidificou em 1967 com o Protocolo das Nações Unidas. Aqui, refugiado se refere a indivíduos que temem ser perseguidos em razões de sua raça, religião, nacionalidade, afiliação a certos grupos ou por suas opiniões. Ao contrário dessa definição, deslocados climáticos e ambientais, eles não são protegidos pelo título de refúgio pelo direito internacional. Apesar disso, houve uma evolução e outros debates sobre essa tipificação, em principal pela Convenção da Organização da Unidade Africana, em 1969, e a Declaração de Cartagena, em 1984. Esta última ela traz consigo um conceito mais amplo de refúgio, incluindo assim proteção aos indivíduos que tenham sido forçados a se deslocarem a partir de uma maciça violação dos direitos humanos, mesmo em contexto pacífico de seu país de origem. Dessa forma, é discutida a importância de entender a questão ambiental como uma necessidade para a dignidade humana. Em relatório para o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a categoria de imigrantes reconhecida como refugiados ambientais intitula-se como aquelas pessoas que tenham sido forçadas a deixar sua residência habitual, temporária ou permanente em função de uma determinada perturbação ambiental, seja ela natural ou ocasionada pelo homem, que tenha comprometido sua existência ou seriamente afetado sua qualidade de vida. Nesse sentido, estima-se que aproximadamente 250 milhões de indivíduos estarão em situação de deslocamento até 2050. Devido à redução de recursos hídricos, à degradação de terras cultiváveis e fenômenos climáticos extremos. Assim, é extremamente necessário discutirmos sobre a inclusão desses deslocados ambientais no sistema legal do direito dos refugiados, uma vez que eles encontram respaldo na ideia de que necessitam de condição mínima para a dignidade humana. Por fim, é importante lembrar que, devido a altas temperaturas por conta do aquecimento global e o aumento nos níveis dos mares, países insulares também correm o risco de desaparecerem, e essa questão é extremamente necessária para que as consequências de futuras tragédias ambientais sejam minimizadas e para que os deslocados ambientais destes acontecimentos tenham respaldo no direito internacional e não se encontrem mais num limbo jurídico. Muito obrigada por ter ficado até o final. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você conhece e ajude-nos a promover a democratização do conhecimento. Gomon nas escolas, pela democratização do conhecimento com encontros para alunos de escola pública. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e nos seguir nas nossas redes sociais. Até a próxima!